Fala meu amigo. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de alguns assuntos bem importantes, incluindo a punição do árbitro Andrés Rojas. Então fique comigo até o final. Ah, e lembre-se, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Arrascaeta está vivendo um momento que pode ser considerado um divisor de águas na sua carreira dentro do Flamengo em 2025. Desde que assumiu a histórica camisa 10, em dezembro do ano passado, o uruguaio não apenas herdou um número de peso, mas também abraçou a responsabilidade de ser o grande protagonista da equipe de Felipe Luiz. Até agora, seus números falam por si. Já são 18 gols e 13 assistências, estatísticas que o colocam no patamar de suas melhores temporadas com o manto rubro-negro, igualando a sua campanha mais artilheira desde a chegada ao clube, em 2019. O que impressiona é a consistência com que Arrascaeta vem alcançando esses resultados. Não se trata apenas de gols marcados em partidas de menor relevância ou assistências ocasionais. Ele tem aparecido justamente nos momentos decisivos, confirmando a fama de jogador que cresce em jogos grandes. Esse protagonismo tem reforçado a confiança da torcida, que enxerga nele um verdadeiro maestro em campo, alguém que dita o ritmo das jogadas e consegue transformar o coletivo com um simples passe ou uma finalização certeira. Esse desempenho ganha ainda mais destaque quando colocamos em perspectiva a trajetória dos últimos donos da camisa 10 no Flamengo. Desde a saída de Ronaldinho Gaúcho, em 2012, nenhum atleta conseguiu unir regularidade, poder de decisão e protagonismo com o número mais simbólico do futebol. Diego Ribas, por exemplo, usou a camisa entre 2018 e 2022. Foram mais de 200 jogos, títulos conquistados e liderança no vestiário, mas em termos de gols, seus números ficaram aquém do peso histórico da 10, apenas 21, uma média inferior a 5 por temporada. Já Gabigol, embora seja o maior artilheiro do clube neste século, também não conseguiu se firmar com a camisa 10. Entre 2023 e 2024, viveu momentos de desgaste e acabou optando por voltar ao seu número 99 após polêmicas internas. A camisa que deveria simbolizar protagonismo acabou passando por anos de incertezas, sem ninguém que conseguisse resgatar a aura deixada por Ronaldinho em 2011. É justamente aí que Arrascaeta se diferencia. Ele conseguiu devolver ao número o prestígio e o brilho que estavam adormecidos. Hoje, o uruguaio participa diretamente de aproximadamente 40% dos gols do Flamengo na temporada, seja finalizando com precisão ou servindo seus companheiros. Esse percentual é o maior desde os tempos de Ronaldinho, que em 2011 havia alcançado participação de 38% nos tentos da equipe. Ou seja, 14 anos depois, a camisa 10 volta a ser sinônimo de protagonismo ofensivo. A comparação com Ronaldinho é inevitável. Em 2011, o craque gaúcho foi o último camisa 10 a ser artilheiro do Flamengo, com 21 gols marcados. Desde então, nenhum jogador com esse número havia conseguido assumir o papel de principal goleador. Agora, Arrascaeta está a poucos passos de quebrar esse tabu histórico, recolocando o manto 10 no centro das atenções. Mais do que isso, está construindo uma narrativa própria, em que não apenas os gols o destacam, mas também sua visão de jogo e sua capacidade de decidir partidas complicadas. O ano de 2025 pode, sem exagero, ser considerado o melhor de Arrascaeta no Rio de Janeiro. Ele sempre foi peça fundamental desde sua chegada, mas a soma de gols, assistências e protagonismo em momentos cruciais eleva sua importância a um patamar diferente. Hoje, o uruguaio não é apenas mais um craque técnico dentro de um elenco recheado de estrelas, ele é o líder técnico, aquele que assume a responsabilidade de vestir a camisa 10 e, ao mesmo tempo, corresponder ao peso histórico que ela carrega no Flamengo. A torcida já percebe essa transformação. Os rubro-negros não olham mais para a camisa 10 como uma herança difícil de carregar. Pelo contrário, voltam a sentir orgulho de ver alguém honrando esse número, tal como aconteceu em outras eras douradas do clube. Arrascaeta, com sua regularidade, qualidade e visão, resgatou a mística da camisa e trouxe de volta a sensação de que o Flamengo tem, novamente, um 10 capaz de decidir jogos e marcar época. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Gerson, que até pouco tempo atrás era considerado um dos grandes nomes do elenco rubro-negro, vive hoje uma realidade completamente diferente no futebol europeu. Poucos meses depois de deixar o Flamengo e se transferir para o Zenit, da Rússia, o jogador enfrenta um momento delicado, que tem chamado a atenção não apenas da torcida rubro-negra, mas também de quem acompanha sua carreira. O meio-campista chegou com status de reforço de peso, mas atualmente amarga uma fase de ostracismo, ficando de fora das últimas 4 partidas da equipe, sem sequer ser relacionado para o banco de reservas. Para entender a dimensão dessa situação, é importante lembrar o peso que Gerson tinha no Flamengo. Entre os anos de 2019 e 2023, o jogador construiu uma relação muito forte com a torcida e ganhou espaço como titular incontestável. Foi protagonista em títulos importantes, teve grande desempenho em competições nacionais e internacionais e chegou até mesmo à seleção brasileira, sendo constantemente lembrado como um dos volantes mais técnicos do país. No Flamengo, sua qualidade de passe, sua chegada ao ataque e sua visão de jogo fizeram dele uma referência absoluta no meio-campo. Quando se transferiu para o Zenit, no meio de 2024, a expectativa era de que ele mantivesse esse mesmo nível de protagonismo. O clube russo, acostumado a investir em jogadores de renome, via no brasileiro uma peça-chave para reforçar o meio-campo e dar mais qualidade técnica à equipe. Mas a realidade tem sido bem diferente. Após algumas oportunidades iniciais, Gerson foi perdendo espaço gradativamente, até chegar ao ponto de não ser mais relacionado nas últimas 4 partidas, contra Orenburg, Paris NN, Baltica e Akama Grozny. Esse tipo de ausência consecutiva acende um sinal de alerta. Não se trata de uma simples opção por poupar o jogador ou de lesão, mas sim de uma exclusão que parece indicar problemas maiores, seja de ordem tática, física ou até mesmo de adaptação ao futebol local. O estilo de jogo na Rússia é bastante diferente do que Gerson estava acostumado no Brasil. Enquanto no Flamengo ele tinha liberdade para construir, carregar a bola e se aproximar do ataque, no Zenit as exigências são outras, com maior foco em intensidade física, marcação rígida e adaptação ao frio e ao ritmo acelerado do campeonato. Outro fator que pesa é o contexto extracampo. A vida na Rússia pode ser desafiadora para jogadores brasileiros, principalmente em termos de clima, idioma e cultura. Muitos atletas encontram dificuldades para se adaptar a uma nova rotina longe da família e dos amigos. Para quem vinha de um ambiente no qual era querido, respeitado e cercado de apoio, como era o caso no Flamengo, a mudança pode ser ainda mais brusca. É possível que esses fatores estejam interferindo diretamente no rendimento e na confiança do jogador. Vale destacar que Gerson não é o primeiro brasileiro a enfrentar esse tipo de obstáculo no Zenit. O clube já contratou diversos jogadores do Brasil, e nem todos conseguiram se firmar. Alguns tiveram passagens de sucesso, é verdade, mas muitos encontraram dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo europeu e acabaram retornando ao futebol brasileiro mais cedo do que o esperado. Isso gera questionamentos sobre a real possibilidade de Gerson se manter por muito tempo na Rússia. Do ponto de vista esportivo, o impacto dessa fase ruim pode ser grande. Jogadores que sonham em vestir a camisa da seleção brasileira precisam estar em evidência, atuando com regularidade e demonstrando alto nível de rendimento. Ficar fora até mesmo da lista de relacionados enfraquece qualquer chance de convocação e coloca em risco os planos do atleta para os próximos anos. Para alguém que já havia conquistado espaço e era visto como uma opção sólida para o meio-campo do Brasil, essa queda de visibilidade pode ser um duro golpe na carreira. No Flamengo, a lembrança de Gerson ainda é muito viva. A torcida tem carinho pelo jogador e reconhece o quanto ele foi importante durante os anos em que defendeu o clube. Mas ao mesmo tempo, ver sua situação no Zenit desperta um sentimento de frustração, como se todo o potencial que ele mostrou no Brasil estivesse sendo desperdiçado em uma fase de pouca utilização no futebol russo. Naturalmente, começam a surgir especulações sobre a possibilidade de um retorno ao Mengão no futuro, ainda que neste momento não exista nenhum movimento concreto nesse sentido. A situação atual também serve como reflexão sobre o impacto das escolhas na carreira de um jogador. Ao deixar o Flamengo, Gerson buscava novos desafios e a chance de consolidar sua trajetória no futebol europeu.
No entanto, a realidade mostrou que nem sempre o cenário é tão favorável quanto parece no início. O futebol é cheio de reviravoltas, e muitas vezes a adaptação a um novo país, a um novo estilo de jogo e a um novo ambiente pode se transformar em um obstáculo maior do que se imaginava. Enquanto isso, o Zenit segue sua caminhada na temporada sem contar com o brasileiro. A ausência de Gerson não tem sido um problema imediato para os russos, que contam com um elenco amplo e competitivo. Mas para o jogador, cada partida em que fica de fora significa um passo a mais no distanciamento do protagonismo que ele tanto buscava ao deixar o Flamengo. O futuro de Gerson, neste momento, é uma incógnita. Para voltar a brilhar, ele precisará superar não apenas os desafios técnicos e físicos, mas também os psicológicos. Recuperar a confiança, reconquistar espaço no elenco e mostrar ao treinador que pode ser útil novamente são passos fundamentais. Se conseguirá fazer isso ou não, só o tempo vai dizer. O que é certo é que sua trajetória, que parecia tão consolidada no Brasil, hoje enfrenta um dos momentos mais desafiadores na Rússia. No fim das contas, a história de Gerson serve como um lembrete de como o futebol pode ser imprevisível. Um jogador que até ontem era titular absoluto e ídolo de uma das maiores torcidas do país agora luta para sequer ser lembrado entre os relacionados de um clube estrangeiro. É um contraste enorme, que desperta debates sobre escolhas de carreira, sobre adaptação e até mesmo sobre o papel das categorias de base e do apoio que os clubes dão aos seus atletas quando eles decidem partir para o exterior. O que resta agora é acompanhar de perto os próximos passos de Gerson. Se ele conseguirá dar a volta por cima no Zenit, se buscará uma nova oportunidade em outro clube europeu ou se em algum momento cogitará um retorno ao futebol brasileiro. Independentemente do desfecho, esse período já ficará marcado como um dos mais desafiadores da sua trajetória como jogador profissional. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo saiu de campo com vitória por 2-1 sobre o Estudiantes, mas a sensação que ficou no Maracanã foi de frustração e indignação. A equipe de Felipe Luís teve tudo para construir uma vantagem maior no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, mas acabou esbarrando em uma arbitragem polêmica do colombiano Andrés Rojas, que foi alvo de fortes críticas por parte da torcida rubro-negra. O lance que gerou maior revolta foi a expulsão de Gonzalo Plata. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo em uma jogada considerada exagerada até mesmo por comentaristas e ex-árbitros. Com um jogador a menos, o Flamengo acabou sofrendo o gol que recolocou o Estudiantes na disputa. O placar mínimo deixou a classificação em aberto, já que a decisão será na Argentina, em um duelo que promete ser de enorme dificuldade. E a situação ficou ainda mais quente após o apito final, quando torcedores flamenguistas resgataram episódios passados envolvendo Andrés Rojas. Não é a primeira vez que o árbitro colombiano se vê no centro de polêmicas. Ele já havia sido afastado pela Conmebol em 2021, depois de erros considerados graves em uma partida das oitavas de final da Libertadores entre Boca Juniors e Atlético Mineiro. Na ocasião, Rojas revisou um lance no VAR e tomou uma decisão completamente equivocada, que gerou revolta nos argentinos e nos mineiros. O comunicado oficial da Conmebol à época foi duro. A entidade máxima do futebol sul-americano deixou claro que tanto Andrés Rojas, como árbitro principal, quanto Derlis Lopes, responsável pelo VAR naquele jogo, cometeram erros técnicos graves no exercício de suas funções. Como consequência, ambos foram afastados imediatamente de competições organizadas pela entidade. Diante desse histórico, a presença de Rojas no comando de um jogo tão decisivo do Flamengo só aumentou a indignação da nação. A sensação é de que o time poderia ter construído uma vantagem mais confortável se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem. Agora, a missão na Argentina será ainda mais complicada. O Flamengo precisa se preparar para 90 minutos de intensidade máxima, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre avançar à semifinal da Libertadores ou dar adeus ao sonho do tetracampeonato. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.